Gravação iniciada. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Filoterapeia, nessa nova edição, nesse novo formato. Então, como todo primeiro dia, é missão do ministrante explicar a quem está presente minimamente os objetivos do Filoterapeia. Filoterapeia é um curso de formação da PROEX, da Pró-Reitoria de Extensão, e ele se fundamenta em alguns diálogos platônicos e tem como objetivo central o desenvolvimento de anamneses feitas a partir da investigação desses diálogos. Boa noite, Janaína, seja bem-vinda. E se destina justamente a investigar quais os procedimentos terapêuticos disponíveis no grande público, levantar algumas críticas possíveis a esses procedimentos, claro que tudo isso fundamentado, e fazer também considerações favoráveis a um outro tanto de procedimentos terapêuticos e, principalmente, investigar o que é uma clínica terapêutica. Então, é indispensável que nós, por exemplo, comecemos pelo que a tradição já nos apresenta. Por exemplo, é indispensável que nós tenhamos bases, tenhamos investigações e apresentações sobre psicanálise, por exemplo. Filoterapia não é exclusivo, ele é inclusivo. É um processo, é uma formação inclusiva. Então, nós traremos, durante o desenvolvimento do curso, várias disciplinas, várias condições, vários momentos interdisciplinares, onde não atuaremos, onde nós atuaremos de modo a interagir com os diversos saberes que envolvem o cuidar de si e o cuidar do outro. Tá bom assim como foi falado agora? Então, eu acho que feita essa breve apresentação dos objetivos, eu devo falar também do conteúdo. Nossos conteúdos serão textos de Freud, textos de Platão, textos de outros psicólogos, textos que possam mostrar a origem de algumas terapias, como Reiki, terapias ditas complementares, né? Então, Reiki, várias que estão em evidência no mercado de trabalho terapêutico, barras de Access, só um minutinho que a câmera fechou, eu tenho que trabalhar de vez em quando abrindo, yoga, meditação, psicanálise mesmo, enquanto clínica psicanalítica, psicologia, psicologia convencional no sentido de ser a psicologia oficial. Enfim, é um espaço, filoterapia é um espaço, um curso, melhor dizendo, que apresenta uma proposta de investigação, de anamnese e também de prática. Nós temos uma parte teórica e uma parte prática. Ok? Feita essa breve apresentação, eu já abro um espaço de interação para vocês fazerem perguntas, se ficou alguma coisa duvidosa, se ficou alguma coisa mal explicada, a gente pode
Boa noite, boa noite, boa noite. É a Vanusa, não é? Que chegou agora. É isso mesmo, a Vanusa Silveira. Boa noite, Vanusa. Você me ouve bem? Vanusa, Oi, deu um sinal boa de boa noite. noite, bem-vinda. Nós Obrigada. acabamos de fazer uma breve apresentação do que é filoterapia. Você chegou no exato momento onde eu estava dizendo que é um curso e também um espaço de investigação sobre clínica, no sentido de clínica do cuidar de si, do cuidar do outro, com base fundamentada em escritos de Platão, de Freud, de vários autores disponíveis e também de um trabalho de pesquisa que eu realizei para apresentar uma outra alternativa de, digamos, diagnose, né? Assim, o termo diagnóstico não pode ser usado. Então, eu direi diagnose, que é um termo que pode ser usado, porque diagnose significa o conhecimento sobre alguma coisa. Gnose, um conhecimento que você adquire no final de uma investigação, no final de uma anamnese. Ok? Ok, Então, logo de início, eu estou abrindo um espaço para nós iniciarmos para esclarecimentos. Caso eu tenha explicado mal ou tenha deixado escapar alguma coisa, então a gente já começa fazendo perguntas sobre aquilo que ficou mal explicado, que não ficou tão bem explicado. Então, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o curso, sobre como se dá, como é que se faz a inscrição, como é que se insere como membro, quando é que se recebe um certificado, em que condições se recebe um certificado, se serve para contar como carga horária para curricularizar as horas, né? Então, fiquem à vontade para fazer. Nós temos 5 minutinhos antes de entrarmos no assunto propriamente dito. Eu vou dar 5 minutinhos para essa sessão de perguntas, ok? Então, pode falar, Maria Clara, pode fazer sua pergunta. boa Maria, noite. Maria Clara, Professor, qual oi, o tempo sim. de duração do curso? São três perguntas, na verdade. Ok. O tempo de duração se serve Uhum. como. Esqueci o nome agora, que o senhor falou agora, para tipo, complementar o curso de tempo Serve. extra que Vai precisa contar fazer. conta carga horária, sim, viu? Isso. Conta sim, com certeza. Senão nem valeria a pena apresentar para vocês que já são da UER, né? E como é que a gente faz para participar? Porque eu já estou interessada Isso, aqui, só pelo que você pronto, já falou. ótimo. Então, assim, Maria Clara, eu vou colher dados, tais como CPF, nome completo, para depois procurar no seu Lattes, né? Aí você precisa estar cadastrada na ProEx, né? Isso não é E isso no SIGPROG, eu vou te mostrar onde você precisa se cadastrar. Uma vez cadastrado, com o seu CPF e o seu nome, a inserção é imediata, certo? É simples. Aí, como eu falei para vocês, o curso se dará através de encontros síncronos e assíncronos, né? E quando for assíncrono, isso significa que eu passei uma atividade que deve ser cumprida em casa, né? Síncronos são esses encontros que a gente tem aqui no formato que está acontecendo hoje. E sempre que existirem encontros, nós temos um cronograma, né? De encontros síncronos e assíncronos. No antigo formato, eu insisti em cumprir, às vezes, 3 horas, 3h30 de fala e fala. E eu volto agora ao filoterapia percebendo que não é uma boa ideia.
né? Eu estou tornando a coisa mais metódica, mais relaxada no sentido de passar mais vídeos e de interagir de uma forma diferente, né? O método vai ser executado de uma forma diferenciada a partir de agora. Menos tempo, eu estou colocando 2 horas no cronograma para o encontro aqui online, para não ficar cansativo para ninguém, né? Claro que eu acho que esse horário das 20 horas ele é muito bom, porque o que eu creio é que, por exemplo, a essas alturas você já fez alguma coisa, já voltou para casa, a gente está na pandemia ainda, né? Então, como tem muita gente jovem aqui, eu poderia supor que nós estivéssemos ainda chegando na balada nessa hora. Mas, levando em consideração que a gente ainda está na pandemia, eu acho que ainda não tem gente fazendo uso dos sábados para o enfrentamento de aglomerações, né? Então é isso, viu? Quem me perguntou foi a Maria Clara, Foi ou fui sim. eu? Foi a Maria Clara, é isso mesmo, viu, Maria Clara? Ok? Alguém mais quer tirar alguma dúvida? É? Podem fazer perguntas agora. Pronto. Vanusa, pode perguntar, Vanusa, fique à vontade. Professor, qual a duração? Não sei se como eu cheguei Ah, tá. atrasada, peço até desculpas. Quantos Não, sábados serão, ou ao todo quanto tempo? eu saltei aqui, inclusive eu engoli 2 respostas aqui que a Maria Clara fez. Ela também fez essa pergunta, né, Maria Clara? Olha, cada edital é submetido para um ano letivo, 2 semestres, certo? Então, cada formação individualmente é feita durante um ano. E aí você vai acumulando capacitações na medida que você vai fazendo, vai seguindo ou vai sendo inserida em outros editais. Mas cada curso isoladamente de filoterapia tem a mesma duração que o edital dele tem, que é de um ano, né? 2 semestres. A metodologia é essa, como eu expliquei para vocês, tá? Muito bem. Mais alguma pergunta? Qual é a outra, Vanusa? Você fez essa e somente essa? Sim, professor, só essa. Ok. Queria saber Tá. quanto tempo. Uhum. Ok, pessoal. Lucicleide, tudo beleza até aqui? Jordana, Tudo. legal. Tudo bem. Professor, só uma questão mesmo assim para saber. Seria Vai. possível eu participar, digamos, que eu quisesse do senhor e de outro? É possível participar de 2 projetos assim? Pode. O que você Não tem. não pode. Vai ser fácil, porque o meu não é projeto. O meu é curso, certo? Sei, certo. Então, você pode participar de um projeto e de um curso. Pelo menos é isso. Eu posso até tirar essa dúvida com o pessoal da ProEx, mas eu tenho quase certeza de que funciona assim. E os nossos encontros, eles não serão todos síncronos. Então, você não terá problema em participar de um projeto e do curso. É isso que eu julgo que seja verdade em relação ao que você acabou de perguntar. Tá? Certo, obrigada, professor. Aham. Então, alguma dúvida a mais? Eu tenho outra. Na Vai, Ana verdade, é Clara, só para pergunta. pedir Hoje, um favor. pois não, pois não. Se não for incômodo, se o senhor puder colocar depois no grupo, como é Vou. que faz? Naquela hora que o senhor falou que vai pegar o CPF, o nome completo e tudo mais, e precisa se cadastrar num negócio aí que o senhor falou, que eu também já esqueci o nome, é Tá. para saber se tem algum problema o senhor colocar no grupo depois do WhatsApp. Não tem, não tem. Eu vou dar tudo prontinho eu vou divulgar tudo prontinho no grupo para vocês, ok?
Tá Tá certo? certo, obrigada. Ok. Então, pessoal, vamos lá. A palavra filoterapeia, o nome filoterapeia é feito de dois termos em grego. Filo, que é amor ou amizade, e terapeia, que pode ser traduzido como cuidado, se referindo ao cuidado de si e ao cuidado para com o outro. Então seria o amor pelo cuidado, o amor por cuidar de si, por cuidar do outro. Ok? Agora, na prática e também na fundamentação teórica, o que seria? Para explicar isso, eu vou metodicamente, primeiro, dar exemplos bem práticos. Suponha que Maria Clara, todas as vezes que está magoada por alguém, que se sente magoada por alguém, a reação dela seja roer as unhas. Roer as unhas até tirar pedaço de carne. Tem gente que faz isso, né? Começa a arrancar os pedacinhos de carne, né? E isso vira, assim, uma coisa bem frequente. Ela rói as unhas e tal. O ponto de ferir. Ou suponha que, numa dada situação, quando ela se sente magoada, angustiada com alguma coisa, ela comece a se beliscar para sentir dor. Tem gente que faz isso, né? Se tranca no quarto e começa a se beliscar e tal. Então, vamos dar a isso o nome de automutilação. Tem pessoas que se automutilam. Elas não expressam a coisa real que as incomoda, elas não falam disso que está incomodando, elas se fecham em si mesmas e aí elas passam a usar um mecanismo como esse, de automutilação. Tem outras pessoas que não se automutilam. Elas, diante de um incômodo interno, elas começam a verbalizar. Verbalizam, verbalizam, verbalizam. Se tiver diante de alguém, ao invés de falar exatamente da dor que está sentindo, do incômodo que ela está sentindo, aí se ela, por exemplo, tiver a racionalização como mecanismo, ela vai falar de filosofias bem bonitas, de teorias bem profundas, ela vai falar, através de um raciocínio, às vezes até bem complexo. Aí o nome desse mecanismo a gente vai chamar de racionalização. Um, às vezes, usa a automutilação, outro, às vezes, usa a racionalização, outros usam, por exemplo, a substituição. Como assim? A menina tem na cabeça um exemplo, que não deve se apaixonar e se entregar e, enfim, se sentir escrava num relacionamento. Ela tem essa ideia, ela tem uma verdadeira doutrina sobre isso. Só que na vida real, ela se apaixona como qualquer pessoa. Aí ela entra em contradição entre aquilo que ela está pensando e querendo e com aquilo que de fato ela está vivendo. Aí dentro do relacionamento, ela pode fazer o seguinte:
ela está realmente mexida porque, suponha, o namorado saiu com outra, ela ficou sabendo, mas ela quer ser alguém muito avançada, evoluída, por algum motivo, ela quer passar essa imagem porque por alguma conveniência. Então ela sai e vai, por exemplo, dançar e dançar e dançar e dançar a noite inteira. E vai mostrar para as amigas que ela está bastante feliz. E que homem não merece esse comportamento tão decadente de ficar de banzo, né? Não é esse o termo que a gente está usando tanto hoje, banzo, né? Não vou ficar de banzo, de jeito nenhum. Imagina e dança, 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 dança e dança e dança. Só que quando volta para casa, aí o banzo aparece de novo e ela está de banzo. Aí a amiga fala para ela assim: E aí, você está de boa? Ela diz: O banzo bateu quando eu cheguei em casa. Pela primeira vez, ela teve coragem de falar que está com banzo. Ela se conectou com a realidade dela. Mas antes, por algum motivo, que também é um mecanismo de defesa, ela foi para a balada e dançou, 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 dançou. E se ela for de caicó, ou de cruzeta, ou de parelhas, ela vai. Como é o nome do rapaz? Fernando Lima, como é o nome do cantor de sucesso? É Fernando Lima? Lima, não. Aquele que canta a música Bebê, Liga Pra Mim, Bebê, como é que é? Aquelas músicas. Gustavo Lima. Como é? É o Gustavo Lima, pronto. É Gustavo Lima, pronto. Ela vai cantar todas as músicas do Gustavo Lima, que são as músicas de dor do cotovelo atuais, né? Assim. Então, há pessoas que não entram no espaço da dor. Elas substituem. Elas não querem sentir nenhum incômodo. Aí tem um outro tipo que a gente pode chamar de mecanismo de regressão. Ela pode, na angústia, na dor, ao invés de falar dessa dor, de assumir o lugar da dor, ela pode começar a beber bastante refrigerante. Bebe, 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 bebe refrigerante, bebe, bebe, começa a engordar até. É como se ela tivesse entrado numa memória de quando ela se amamentava e recebia o colo da mãe, recebia o abraço da mãe, recebia o aconchego. Ela regride até essa fase oral no seu comportamento. Então, a primeira pergunta é: qual é o meu mecanismo de defesa? Ou quais são os meus mecanismos de defesa? Como é que eu me defendo? Como é que eu evito entrar na minha dor? Então, como é um espaço terapêutico, filoterapia, uma formação numa visão terapêutica ou numa investigação terapêutica, não tem problema nenhum que nós transformemos esse espaço justamente num espaço onde a gente possa expressar, falar, onde a gente possa ocupar o lugar da fala como um lugar terapêutico. Nos cabe fazer isso, porque filosofia se faz através do logos, da fala. E, afinal de contas, nós estamos fazendo filoterapia. Então, eu pergunto, qual é o seu mecanismo? Ou quais são os seus mecanismos mais evidentes que você pode ressaltar? Você regride ou você se automutila?
ou você racionaliza, ou você substitui, ou você é do tipo que entra na dor e fala do que é, o super sincero. A mente tem muitas ciladas, né? Então, às vezes, por exemplo, o cara conhece muito de psicanálise e aí ele entra no espaço de super sinceridade, mas às vezes não está conectado com o que é real dentro dele. Isso é possível. Por que é que a psicanálise ela tenta criar o espaço, o lugar da fala como um lugar de catarse, como um lugar de purificação, como um lugar, digamos, de dissolução de recalques, de repressões, etc. Porque o lugar da fala não é necessariamente um lugar intelectual, mental, racional. Reparem que, por exemplo, em algumas religiões, a fala é largamente utilizada como processo de eliminação de, de bloqueios. Se você é católico, você sabe muito bem que um dos espaços mais utilizados é a confissão. Você vai lá e fala para o padre, fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, papapá, papapá. E aí ele te dá lá um pagamento, digamos assim, é uma penitência, né? Você vai ou rezar 10 Pai Nosso e tal. A psicanálise não vai te passar essas penitências, ela vai permitir que você fale, 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 e que você se conecte com a realidade do que você fala. Existem terapias que são diferentes. Por exemplo, a terapia haitiana, ela não se envolve tanto com a fala. Ela vai se envolver mais com processos corporais. Você pode começar a descontrair conscientemente partes do seu corpo. Por exemplo, numa angústia ou num problema que você enfrenta, às vezes a nuca, né? Fica completamente tensa, dura. E aí, uma terapia dessa natureza vai te dizer assim: você levou toda a angústia para o seu pescoço, para a região dos ombros. Criou uma couraça. Está lá. E, de fato, as pessoas podem olhar para você e dizer, nossa, como você está tensa. E se for um massagista, por exemplo, coloca a mão no seu ombro e já sente que está tudo muito rígido. E aí alguém vai tentar lhe dizer, a linguagem que você usou para isso, para se defender, não foi verbal. Você usou uma linguagem sensorial, corporal, e travou tudo isso em algum lugar do seu corpo. Aí existem técnicas, por exemplo, técnicas respiratórias, que vão ser utilizadas para você hiperventilar ou energizar partes através da respiração, para você soltar essas energias represadas em forma de coraças no seu corpo, que podem estar ou nas pernas, ou nos ombros, em algum lugar do corpo. Cada pessoa tem, tem suas preferências de onde é que vai localizar, né, essas defesas. Tem gente que começa a sentir muita dor de cabeça, né? Tem gente que tem uma labirintite,
acaba produzindo como defesa uma doença. Aí vai de nível a nível, de grau a grau, como às vezes você usa o corpo para travar o que você não quer enfrentar. Existem vários métodos que são mais sensoriais, eles são mais vitais. Isto não significa que esses métodos mais corporais, mais sensoriais, sejam melhores do que os verbais, do que aqueles que usam só o espaço da fala. Depende do sujeito, depende do indivíduo, né? Como vai funcionar. Vou abrir um espaço que a Maria Clara quer fazer uma pergunta. Vai, Maria Clara. Na verdade, eu vou me usar aqui como exemplo, porque o senhor tocou nesse assunto da labirintite. E eu tenho uma labirintite que se chama labirintite irritativa, que dá justamente devido ao estresse, ansiedade, tudo isso. Então, por exemplo, se eu fizer esteira, se eu andar em um parque de diversões, tudo isso que faz rodar, eu não sinto nada, não fico tonta, nada. Uhum. Mas se eu estiver muito estressada, ou muito ansiosa, ou muito preocupada com alguma coisa, aí ataca a labirintite. O senhor falou isso agora e me toquei aqui. Uhum. Pois é, eu tenho labirintite quando as pessoas me chamam de senhor, tá? Então, Desculpa! ok, olha, tô brincando. Dá para aguentar, a gente vai crescendo, né? Ficando um pouco mais jovem e tal. Olha, o bacana do que está sendo dito é justamente isso. Você precisa descobrir como é que as coisas se processam em você. Que lugar elas tomam, ou na mente ou no corpo, né? Então, para algumas pessoas, verbalizar funciona demais. Tem uma técnica chamada Giberish, criada pelos sufis, que é para expressar, para desreprimir, para fluir processos. Eles usam uma linguagem bastante estranha, esquisita. Você pode falar, verbalizar, desde que você não conheça a língua que você está falando. É uma regra que eles colocam. Você pode, por exemplo, falar alemão para jogar tudo para fora, mas você só pode falar alemão se você não conhece o alemão. Aí você pode falar francês, mas só se você não conhece francês. Você tem que falar uma linguagem desconhecida. Na verdade, uma balbúrdia, né? Algo desse tipo. E aí você usa essa verbalização e... Maria Clara ficou rindo. Exatamente, é uma coisa fora do nosso cotidiano, né? Mas existe isso. Eu só estou dizendo que existem técnicas desse tipo. Existem técnicas, é engraçado, mas funciona pra caramba. Para algumas pessoas isso assim funciona muito. Para outras pessoas, a criação de um espaço catártico de purificação pode funcionar com simples toques de mãos na cabeça. Tocar algumas regiões da cabeça da pessoa pode funcionar como processo de liberação. Agora, quer seja um método, quer seja outro, quer seja uma escola, quer seja outra, o que importa é a criação de um momento, a disposição de um momento, onde você se conecte de forma fluida com aquele processo que é verdadeiro para você. E isso obedece a um certo movimento natural do ser humano. Como assim, Racido? Eu estou dizendo,
Nós nascemos com glândulas lacrimais, nós choramos desde criança. O choro é uma forma de desbloquear, de liberar coisas, de limpar, né? É uma catarse natural. Ou você pode gritar, berrar, a criança berra, né? É também outra forma de catarse, né? Então, você pode expressar emoções que vêm através ou de xingamentos, ou vêm através de choro, ou vêm através de... Tem pessoas que riem, né? Liberam, rindo, rindo. Aí a gente vai puxar um pouquinho para o ambiente filosófico. O teatro grego visa justamente isso, né? Criar um ambiente onde haja uma catarse. O termo grego, catarsis, ou catarsis, significa purificação. Purificação do quê? Daquilo que estava fechado dentro de você, daquilo que estava acoado dentro de você, daquilo que estava reprimido. Como assim? Daquilo que a gente manda lá para o nosso inconsciente. Como assim? Daquilo que a gente evita viver. O que, por exemplo? Eu tenho um desejo, mas esse desejo é condenado pela sociedade, pelo ambiente, pela comunidade onde eu vivo. Esse desejo está sendo real dentro de mim, mas ele está sendo suprimido pela ordem do modelo de condicionamento que eu tenho. Digamos, pelo meu superego, como é dito em psicanálise. Então, o que é que eu faço com isso? Eu evito a angústia, o desejo, eles estão aqui dentro, mas eu evito. Eu evito através de um desses mecanismos de defesa que a gente tanto fala. O que é que o teatro grego faz? Então vão lá os personagens e tem o público, e persona de personagem significa persona. Per, em grego, o peri, é através, por meio. E sona é máscara. Então, quando se diz persona, está se dizendo, desculpe, som, de som também. É o som que acontecia através de uma máscara que os personagens usavam. Então, através do som, significa que na atuação do teatro há uma catarse, há um processo de liberação disso que a gente estava reprimindo. Como assim? Dos atores ou dos espectadores? Em ambos. O teatro grego era uma interação entre atores e público. O público também participava. Era uma catarse conjunta. Então, a emoção que um ator tivesse vivendo, ela também era sentida e vivenciada pelo espectador. Então, todas as vezes, Ana e Maria Clara, que você tiver, por exemplo, assistindo um teatro, uma peça teatral, que você entra no processo, aí você sente tristeza e começa a chorar, às vezes assistindo o filme, né? A gente vivencia isso. Tem gente que até com um beijo de novela chora, né? Entra no processo. Então, o teatro, o cinema, a arte, de um modo geral, existe como meio para você entrar no processo e entrar no espaço que antes você estava negando. Então, através do som ou o persona, através da atuação de um ator, você pode ter um processo de catalisação que
o mesmo processo que o ator está vivenciando, você passa a vivenciar, e você chora junto com ele, ou você se alegra junto. O riso também pode ser algo altamente mandado para o inconsciente. Numa sociedade muito moralista, dar gargalhadas é a coisa mais evitável. É falta de educação, é antiético, etc, etc. O superego dessa sociedade vai dizer, manda a tua gargalhada lá para o inconsciente. Então, quando você está assistindo um, um teatro humorístico, né? Quando você está assistindo uma comédia, o gênero que eu queria falar era esse, a comédia, então ocorre de você rir junto com a palhaçada que está sendo feita. E quando você ri, aquela arte está criando condições de você entrar em catarsis, em purificação. O que é se purificar nesse sentido? É você reabsorver uma totalidade que você perdeu em nome de um superego. O que é o superego? São as regras de uma sociedade na qual você vive. Ela diz para você o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Gravem esse nome. O nome da Rosa é o nome de um filme que conta a história da eliminação, se não me engano, do livro da Comédia de Aristóteles. Os monges não poderiam rir. Monge não pode rir. Então, o livro de Aristóteles sobre riso, sobre comédia, não poderia entrar. Ele foi eliminado. Por quê? Por causa da moral desses mosteiros. Mas não signifique que você está eliminando um processo que não seja natural. O riso é natural, tanto quanto o choro. Mas um dado superego de uma dada sociedade pode querer que você reprima. Então, como você não pode, nem deve, simplesmente sair se rebelando, se revoltando, fortuitamente contra o ambiente, contra a sociedade em que você vive, existem meios terapêuticos, existem terapeias que podem ser feitas. O teatro, a pintura, a arte, no modo geral, pode criar condições. Ou você pode ir para um terapeuta que sabe tocar pontos exatos no seu cérebro. E esses toques, eles vão produzir alguma coisa neuroreflexológica que vão despertar em você alguns sentimentos, vão trazer à tona aquilo que estava abafado, sustentado, reprimido, né? E aí eu não estou fazendo propaganda do que há no mercado. No mercado, há gente preparada, mas há também gente despreparada para trabalhar com o ser humano. E hoje o mercado terapêutico forma pessoas, entre aspas, num final de semana, qualquer pessoa, por mais despreparada que esteja, se fizer parte lá, cumprir um certo processo, de um programa, ela recebe e depois vai abrir um espaço para atender a pessoas. É preciso ter cuidado na hora de escolher esses terapeutas, né? Mas é verdade que a terapia, é verdade que a terapia está disponível em larga escala. Reich foi um grande pesquisador de processos para ajudar o ser humano. Freud, nem se fala, né? Freud é o expoente da história. Jung, desculpem. Oi? Jung. E por aí vai.
E a cada dia estão tentando reformular, reconstruir e desenvolver coisas novas. E é possível, porque o ser humano é um processo infinito. Então é possível que apareçam várias terapias. De um modo geral, a própria religiosidade do homem, a própria religião do homem, o religare, os rituais do homem, eles têm uma finalidade de libertação também. E cada um a seu modo, né? Alguns, por exemplo, querem te libertar através da libertação dos seus apegos, né? Por exemplo, no budismo, o Buda diz que a causa de todo sofrimento é o apego. Que se você eliminar o apego, você está liberado. O yoga diz que também é moksha. Moksha é liberação, libertação. Veja, libertação é diferente de liberdade. Qual é a diferença entre libertação e liberdade? Vou procurar um exemplo simples para dar a vocês. Eu tenho liberdade de fumar ou não. Eu tenho essa liberdade. Mas essa liberdade não é necessariamente uma libertação. Quando é que é uma libertação? É quando, por exemplo, eu sou viciado em fumar e eu me liberto desse vício. Eu vou além desse vício. Isso é uma libertação. Na libertação, você ficou liberto voluntariamente do vício de fumar, do vício de comer açúcar, dos diversos vícios. Isso foi levado com tanta profundidade pelo budismo, pelo yoga, que visa moksha, ou libertação, que a finalidade é essa, libertação. Quando você está num processo terapêutico, você também está num processo que visa um grau, um nível de libertação, né? Um desapego daquilo que você guardava, reprimido, recalcado e tal. Na psicanálise, você não tem processos desse tipo. Você tem o logos, a palavra, o lugar da palavra. Né? Eu desconheço uma psicanálise que use, por exemplo, processos catárticos, como esses que eu estou descrevendo, parecidos com a quebra de anéis de Reich ou coisa desse tipo, e processos bioenergéticos. Né? A verdade é que são muitos, e são muitas as tentativas de libertar o homem de processos. Então é bom fazer essa diferença entre liberdade e libertação. É como se liberdade o ser humano tivesse, todo ser humano, numa certa medida. Você pode ter liberdade de se viciar, de fazer uso do que você quiser. Mas a libertação é quando você se torna livre de alguma coisa. Ok? Bom, quando eu falo, por exemplo, nessa coisa de libertação do apego, aí tem várias teses que a gente pode defender do que seja libertação do apego. Por exemplo, para alguns, a libertação do apego pode ser simplesmente renunciar às coisas. Para outros, pode ser que não signifique isso. Tem um chavão utilizado pela juventude que eu gosto muito de dar como exemplo. Por exemplo, pegue, mas não se apegue. Né? O famoso pegue, mas não se apegue. Significa, eu entro num relacionamento, eu namoro, eu curto esse relacionamento, mas ao mesmo tempo não me apego.
Pelo menos é esse o meu esforço, né? De entrar no relacionamento, entrar no processo, mas não ficar enganchado no apego. O, o que a gente precisa é saber se isso funciona mesmo na hora da sopa, na prática. Se isso funciona, né? Olha, se funciona, vai ser uma coisa espetacular, né? Você entrar na vida, continuar dentro dela e mesmo assim estar com um espírito, digamos assim, completamente livre ao mesmo tempo. O resumão do que eu acabei de dizer para vocês é: filoterapeia é um processo de investigação sobre tudo isso. Quais são os processos oferecidos e o que é que está no mercado? Quais são os profissionais que estão no mercado? Como é que a gente pode confiar? Né? Quais são os critérios que a gente vai utilizar para confiar? Alguns religiosos podem dizer simplesmente assim: ah, você só sabe se arriscar e for lá experimentar. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso porque você não precisa necessariamente comer veneno para saber que ele mata. Existem critérios que definem se um veneno é um veneno, justamente para você evitar, né? Existem outros critérios, né, que a gente pode utilizar para procurar um profissional e tal. Pois bem, para os meus alunos mais antigos, eles podem estar pensando assim: poxa, Racildo está tão focado nos processos psicanalíticos, nos processos terapêuticos comuns. E se eles estiverem pensando assim, é porque de fato tem um diferencial, do qual a gente vai falar mais tarde. Mas eu não quero começar agora para não embolar o meio de tempo. Então eu vou abrir um espaço para perguntas sobre o que foi dito até agora. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eveline, você está por aí? Se vocês puderem. Estou sim, viu? Beleza, ok. Se vocês puderem interagir comigo com a câmera um pouco ligada, eu agradeço. Se não, tudo bem, ninguém é obrigado a isso. Mas eu gostaria de, por exemplo, em alguns momentos, poder interagir com vocês face to face, olho no olho. Tá bom? Então agora eu abro um espaço de interação através de perguntas. O que é que nós dissemos? Nós falamos de duas coisas, basicamente, até agora. Que nós, os seres humanos, temos a capacidade de suplantar, de reprimir processos dentro de nós que podem nos incomodar e continuar nos incomodando e até causando adoecimentos. Quando eles atingem um certo nível, eles nos causam adoecimento. Numa certa medida, nós já podemos dizer sim que estamos adoecidos, mesmo quando ainda não é tão forte o processo. Se nós entendermos como saúde a livre expressão dos nossos processos humanos. Ok? Quem vai fazer a primeira pergunta para a gente inaugurar a provocação? Hein? Para você, tudo bem até aqui, Maria Clara? Tá ótimo. Pode aí ficar falando que eu tô só ouvindo aqui. Certo. Isso é. Isso pelo menos já nos faz reconhecer que o ser humano é digamos, uma complexidade, um funcionamento que exige um olhar sobre si mesmo e uma pergunta: como é que eu funciono na existência? Qual é o meu modo de existir?
Como é que eu tento suplantar as coisas? Como é que eu tento resolver? E olha, algumas pessoas podem chegar na clínica, às vezes, muito adoecido, de começar a afetar reflexos, afetar a visão. E todos nós temos essas supressões, porque nós fomos educados numa sociedade que exige de nós a adaptação para a vida. E nesse processo adaptativo, nós somos obrigados a reprimirmos, a suplantarmos alguma coisa para continuar em sociedade. Né? O nosso id, como diria Freud, lá embaixo, dando pulsos, né? Dando, digamos, pulsões. O nosso lado animal, a nossa herança animal ainda existe. Nós somos animais, né? Somos bípedes que vivemos na verticalidade hoje, mas nós temos toda uma carga de animalidade. O homem é um animal, né? Do reino animal. E, enquanto tal, ele traz instintos. Né? Nós temos instintos, nós temos pulsões de vida. Né? O sexo continua sendo algo muito pulsante em nós. Então, existe aí uma briga interna entre o que pulsa naturalmente em nós e aquilo que nos é imposto. Esse conflito precisa encontrar um caminho de equilíbrio. As terapias são ambientes criados para que a gente possa purificar, né? Na linguagem mais grega, entrar em catarsis, em processos de purificação. Ok? Vamos fazer aquela pausa de pergunta. Vanusa, está tudo bem até agora? Vocês estão anotando alguma coisa? A sugestão é que vocês anotem tudo que for dito, porque vai chegar um momento que a gente vai entrar com mais filosofia. Por exemplo, a filosofia, no olhar da filoterapeia, é um processo de reabertura do espaço da alma. A filosofia, como patos filosófico, como talma e como patos filosófico, eu estou falando da filosofia socrática, estou falando da filosofia platônica, aquela que existe através do diálogo. Né? Ela é feita para resgatar na alma humana um espaço aporético e também um espaço de abertura. A filosofia é um exercício de questionamento, é um exercício de reindagação, é um exercício de abertura. Na sociedade a gente não tem essa abertura, a gente tem um cotidiano, a gente tem um condicionamento que vem de cima para baixo, no sentido de um superego para o nosso ego. É um adestramento, né? Então, para devolvermos essa abertura na alma, a filosofia desconstrói o que o cotidiano social constrói em nós. Então, a filosofia que não é meramente especulativa é, por excelência, aquele processo de reabertura da alma. Freud é filosófico. Né? Freud tem um completo entrosamento com a filosofia. Esses escritores, pesquisadores de base mais aprofundadas, eles estão completamente ligados à filosofia. Né? Alguns de forma mais especulativa. Mas a filosofia de Sócrates, por exemplo, é uma filosofia que prevê o ethos, o agir humano, o comportamento de estar no mundo, de estar consigo mesmo, ethos, e o comportamento de estar com o outro, político. O comportamento ético é comigo,
o comportamento político é quando eu estou com os outros. Então, a filosofia abre na alma do ser humano essa possibilidade de entender como estar consigo e também de como estar com o outro. Agora, aí existem as filosofias. Eu estou falando da antiga, da filosofia socrática. Porque existe também a filosofia especulativa, que é aquela que só racionaliza, 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 lida com tratados, lida com conceitos. Né? Esses conceitos são ruminados, mas a filosofia da qual eu falo, a platônica, é a filosofia do exercício de interagir, de estar no mundo interagindo, de participar do processo vivo da vida. Né? É isso. Então, a filosofia é, por excelência, a base que pulsa no sentido de uma reabertura. É como se eu estivesse dizendo, a cura para a filosofia é o patos filosófico, é a reabertura da alma. Okay? É por isso que aqui nós estamos dizendo, é uma pesquisa filosófica, é filoterapeia. E aqui você vai ler muito sobre Platão, você vai ler muito sobre Descartes, você vai ler muito sobre os filósofos. E também sobre os diversos pesquisadores da psique humana. Quem é que faz um primeiro estudo sobre a psique humana? Tem alguns autores, mas se você, por exemplo, lê o Fédon de Platão, ali você encontra uma psicologia clássica. É lá que Platão tenta apontar para a noção de inteligível e de sensível e tentar pensar psique ou a alma. Psique é de onde vem psicanálise e de onde vem psicologia, né? Então, quando a gente diz que Platão está fazendo essa pesquisa, ele tá no sentido de dizer o que é psique, de dizer o que é a alma humana. E isso é muito atual, é uma filosofia muito atual, porque é extremamente necessário nós entrarmos no processo de autoconhecimento. O Gnotse Auton, de Sócrates. Homem, conhece-te a ti mesmo. Né? Conhece-te a ti mesmo. Por que conhece-te a ti mesmo? Olha, eu vou traduzir um pouco isso da seguinte forma. Você não pode curar uma ferida que você não vê. Você só pode curar a ferida que você vê. O primeiro passo é você admitir que tem essa ferida. Ou melhor, o primeiro passo é você saber reconhecer se tem ou se não tem alguma ferida. Porque há também uma dificuldade em reconhecer. Como é que eu sei que eu tenho repressões e recalques que estão mexendo com o meu sistema e prejudicando uma vida producente, uma vida harmônica, uma vida mais plena? Então eu sugiro, a primeira coisa é nós investigarmos os nossos mecanismos de defesa. Como é que eu evito entrar no meu espaço de conexão com a realidade? Tem angústia? Tem. E como é que eu estou evitando essa angústia? Tem paixão? Se tem, como é que eu estou evitando essa paixão? Então, eu preciso olhar para mim, Cacildo, na hora do enfrentamento de, por exemplo, algumas perdas, ou na ameaça de perder alguém, como é que você reage mais quando você está na iminência de perder alguém que você ama
por quem você está apaixonado, o que é que você faz? Talvez você fale, 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 quando na verdade, aí você faz belíssimas teorias, quando na verdade você está querendo agarrar o outro e dizer, não vá, porque eu não vivo sem você. Né? Sim. Ou você pode fazer o seguinte, vamos tomar um café, e você chega lá naquele café chique, né? Café de Paris, né? E você pode chegar no ambiente mais fino, sofisticado às vezes, e você foi com aquele vestido lindíssimo, passou o melhor batom que você tem, usou a melhor joia, e você sentou para conversar com aquela pessoa numa mesa, aí você cruzou as pernas na mais fina etiqueta, e você fez todos os gestos que a etiqueta manda. É possível que no final, tudo que você esteja querendo dizer com tudo isso seja: eu estou afim de você, eu estou afim de passar uma noitada com você, ou eu estou afim de lhe dar um beijo, ou eu estou afim de deitar com você, ou qualquer coisa desse gênero. Mas aí você primeiro fez todo um ritual exigido pelo modelo social. E eu não estou dizendo que não seja bacana, né? Assim, não estou dizendo, tudo bem, vai para a conclusão antes de passar pela introdução e o desenvolvimento. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da necessidade de nós conhecermos quais são os nossos mecanismos de defesa. Né? Todos nós temos. Então, o que é que a gente vai ler no Filoterapeia? Nós vamos ler os cadernos de Ana Freud. Você ainda tem, Tarciane? Já deu fim aos cadernos de Ana Freud? Na verdade, a gente não mostrou, foi a última aula, a próxima seria esses cadernos. Tá. Pois bem, eu vou baixar na internet, eu coloco no grupo para vocês, os cadernos de Ana Freud. Ana Freud não é tão aceita pela academia, mas o que eu alvejo, o que eu quero é a belíssima explanação que a gente possa encontrar sobre mecanismos de defesa. Eu sugiro a vocês que entrem também em alguns YouTubes da vida e escutem algumas palestras interessantes. Depois eu indico algumas sobre mecanismo de defesa, porque a gente vai precisar muito conhecer o que são mecanismos de defesa. Em Eveline, você receber alguém na sua clínica, você está me entendendo? E você poder olhar para essa pessoa e já ficar alerta para receber aquele cliente, né, que a gente não tem paciente, né? Você receber aquele cliente e você ter um método, uma perspectiva a partir da qual você possa detectar quais são os fechamentos, né? Quais os tipos de fechamento que essa pessoa tem. Se tiver, por exemplo, conhecimento do físico, né, de como é que a pessoa congela o físico, a gente pode fazer uma leitura física. Se você estiver aplicando uma técnica de respiração, você vai poder observar aonde é que a pessoa está respirando, se na parte superior, Tarciane, se na parte média ou na parte baixa dos pulmões. O que é que ela contrai no corpo quando ela está respirando, né? Que parte do corpo ela contrai. E que tipo de êxtase ela tem na hora que libera alguma coisa que estava presa numa dada região. Em processos desse tipo, às vezes a pessoa sente até alguma dor física
antes do processo de liberação, há ali um tensionamento maior numa dada região, que pode dar uma dor física mesmo, que depois da liberação ela desaparece completamente. Se você fizer uma belíssima sessão respiratória, a sensação posterior é de completa descarga, né, de completo relaxamento, é de completo. Agora você precisa fazer realmente entrando da forma adequada, com o profissional adequado, que tem experiência na condução de processos respiratórios, etc. Tudo isso exige que você não caia na mão ou em mãos de pessoas que não sabem realmente, não têm experiência, não têm tempo de atuação dentro disso tudo. 21h18. O que é que a gente tem para perguntar, hein, Francisco? Hein? O que é que a gente poderia perguntar depois de toda essa conversa? O que é que a gente tem para perguntar, Letícia? O que foi que eu provoquei em você com toda essa fala, Letícia? Eu? É. Esqueci a palavra agora, mas Inventa outra, inventa. necessidade de conhecimento sobre. É porque eu acho muito interessante a gente se autoconhecer. Tudo que envolve saúde mental e saúde física também, eu acho muito interessante estudar sobre isso. Necessário, né? É. A gente vive num mundão de relacionamentos, né, que provoca tudo isso. Jordana, o que é que você tem a falar? Obrigado, Letícia. Obrigada. Professor, é muito interessante, tudo muito interessante, porque é um autoconhecimento que a gente sempre deve ter. Teve muitas coisas que eu super me identifiquei, até porque eu já passei por alguns processos. Então, essa questão de fisioterapia, assim, de toque, não estão muito bem as palavras corretas, mas Não se preocupe vou com tentar isso. resumir. Não se preocupe. O É que a questão interessa das... é o sentido do que a gente quer dizer, é o interessante. A questão dos toques da fisioterapia é muito relevante de pessoas para pessoas. Às vezes, até a fisioterapia, a terapia, pode ser algo até que a gente goste de fazer. Tipo, eu passei por um processo de ansiedade muito grande a respeito do relacionamento, que tudo meu era escrever. Corria, acontecia alguma coisa comigo, ia pro Facebook escrever, escrevia aqueles textão. Então, o que me tirou disso foi, tipo, eu querer aprender a tocar violão. Então, eu não sabia, então consegui aprender. Então, assim, esse termo me chama muita atenção, porque eu sempre quis saber mais sobre mim, tentar entender mais por que tal coisa acontece comigo, tipo, quando eu tô nervosa. Roo minhas unhas que ficam no sangue. Você pratica um pouquinho de automutilação, né? Um pouquinho de cada eu me identifico aí nesse caso. Mas é super interessante, é uma coisa que a gente tendo o conhecimento mais elevado, vai entender várias questões que se passa com a gente ou com outras pessoas, vai poder saber lidar melhor sobre esses certos tipos de até mutilações e vai saber lidar melhor, né? É isso. Ok, obrigado pela participação. Vamos pela sequência. Vamos pela sequência, Maria Clara, porque vamos dividir um pouquinho o tempo com a Tarciane e depois dela eu passo para você. Tá tudo ok? Maria Clara, concorda? Oi, Clara. Ok, parece que ela não está ouvindo. Fala, Tarciane.
Na verdade, eu apertei sem querer aqui, tem uma hora que eu fui tirar uma Ah, é? da tela. Se tivesse um psicanalista fanático aqui, ele diria, foi um ato falho, né? Exato. Muito bem. Na verdade, Mas olha, está cortando um pouquinho, seu microfone está cortando um pouquinho o som, viu? Eu sempre tive muita resistência às terapias, principalmente as que tem fala, né? Então, Sim. eu nem sei quando dizer assim. Eu vejo isso como antes de beber ainda, né? Nem chorar eu chorava, né? Dizem. Então, esse processo de essa terapia corporal, eu senti que ajudou a isso, entendeu? Me despertou essa vontade de realmente me aprofundar em terapias com fala. Aproveitando, já que eu abri o microfone. Certo. Ótimo. Ótimo. Fala, Maria Clara, de novo. Cheguei. Vai. Eu tava pensando aqui enquanto você estava falando sobre a questão, tipo assim, o quanto a nossa mente é ligada ao nosso corpo. Porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em me abrir para as pessoas. E muitos problemas, ultimamente eu passei por uma série de problemas de saúde, ainda estou passando, e isso me afetou muito psicologicamente. E daí eu tentei fazer terapia e tudo mais, e não consegui. E isso me afetou de uma forma tão grande, porque, por exemplo, eu desenvolvi 3 doenças diferentes, todas geradas pela ansiedade. E uma delas, como eu falei, é a. Esqueci o nome, como é que dá a tontura, meu Deus? Labirintite. Labirintite irritativa. Foi uma delas. Desenvolvi um problema no meu ouvido e outro no meu estômago. E todos gerados pela ansiedade. Então, eu acho que assim. Isso aí, eu tirando por mim, assim, já mostra o quanto o nosso corpo é ligado à nossa mente. Tipo, tudo o que nossa mente não suporta, o nosso corpo demonstra, de alguma maneira ou outra. Quando a gente não demonstra em palavras, o nosso corpo chega a um momento que não suporta e demonstra. Olha, Maria Clara, é muito oportuno o que você está dizendo. Isso acontece com mais da metade do mundo todo dia, né? A cada segundo. E é nosso, né? Isso é nosso, é do ser humano. Eu aproveito para sugerir uma visita a um livro chamado A Doença como Caminho. É de uma médica que agora eu estou esquecendo o nome. A Doença como Caminho. A doença não é exatamente uma inimiga. Né? Numa certa perspectiva, a doença não é uma inimiga. Ela é a indicação de alguma coisa que a gente está fazendo e que não deveria estar fazendo. Ela vem como uma voz. Por exemplo, se eu não me engano, eu li nesse livro, ou talvez em outro lugar, que processos como o de labirintite podem estar ligados. Eu vou pedir só que quando vocês não estiverem falando, vocês permaneçam com o microfone desligado, porque às vezes dá um eco, né? Então, a labirintite, por exemplo, alguém, escritor sobre o tema, diz que pode estar ligada a uma dificuldade que nós temos de ouvir os outros. Ela não tem ligação com os labirintos, que são justamente os cristais que estão no ouvido, né? Alguém supôs que pudesse estar ligada à necessidade de uma escuta maior. Mas veja, eu não estou dizendo é assim, eu estou dizendo que tem opiniões que convergem para essa coisa. Associar as doenças a processos internos. Não é o nosso papel no Filoterapia dizer, nossa, essa fundamentação teórica está perfeita, é isso. O fato é que nós temos processos, como você acabou de declarar, no teu caso, esse processo surgiu a partir de um período de muito estresse, né? E estresse geralmente é pancada no corpo, no sistema, né?
Um monte de pancada no sistema que a gente vai recebendo, ou vai dando no nosso próprio sistema, né? E, diga-se de passagem, o terapeuta, ele não está livre desses processos. O terapeuta também tem todos esses processos, né? Agora, eu fiquei curioso, Eveline, me fala alguma coisa, Eveline, de tudo que a gente falou até aqui. Eveline, Oi, oi. me dá um feedback, participa um pouco. Ai, Razido, Cido. Racido. É, é complicado explicar, Uhum. mas é muito enriquecedor esse conteúdo. E cada vez que eu assisto, eu tipo que mergulho, eu vou para algum canto que eu só entendo, só compreendo. E, e assim, e fico querendo aprender cada vez mais e ver como vai servir para a gente, né, terapeuta, a usar esses ensinamentos. Uhum. Em relação a explicar o que você fala, quem sou eu? Não seria exatamente uma explicação. Assim, o feedback é diferente. No feedback eu não devo explicar nem fundamentar teoricamente, seria apenas uma forma de você compartilhar como é que isso te afeta. E você acabou de dizer, né? O teu feedback Uhum, parece-me que é do reconhecimento que a gente tem de mergulhar nisso tudo, né? exato. De mergulhar em nós mesmos, né? E praticar, vivenciar aquilo que Sócrates sugere, Gnauti auton, conhece-te a ti mesmo, né? E, no começo dessa fala agora eu falei, você não pode curar uma ferida que você sequer sabe que tem. O primeiro passo é o reconhecimento de que você tem. Por exemplo, uma pessoa pode estar viciada em cannabis e não reconhecer que é um vício que ela está tendo. Eu conheci alguém que disse, não, Racido, eu fumo 2 vezes por dia, todos os dias, mas eu não sou viciado. É assim, é muito interessante. Você fuma todos os dias, 2 vezes por dia, mas você não está viciado. Se isso está causando algum dano na sua vida, você não pode começar a tratar esse dano, eliminar esse dano, se não há primeiro o reconhecimento de que tem uma ferida. Então, em psicanálise, a gente diria, há aí um processo de negação, é um mecanismo de defesa. Como eu não quero passar pelo processo de libertação disso, que pode me causar angústia, dor, pode me causar carência, né? Pode me causar um período de abstinência, né? Então eu digo, eu não sou viciado, eu estou de boa. Isso é um processo de negação, né? Então a gente precisa primeiro ver como é que a gente está se defendendo da conscientização e até da entrada no espaço real, né, para que nós possamos entrar num processo. Vai, Vanusa. Vanusa está com a mão levantada. Fica à vontade, Vanusa. Não, professor, é que enquanto você estava falando, e aí eu lembrei da terapia, da roda terapia comunitária, acho que é esse o nome do doutor Adalberto Rodrigues, que ele fala que quando a boca cala, o órgão fala. Isso falando da relação de falar e se curar, né? E quando a boca fala, o órgão cala. E assim, ele coloca muito essa frase para que as pessoas comecem a entender a importância de, né, às vezes, o soltar, né? Soltar o que está incomodando, o que traz a dor. Aí era isso, eu não Legal. sei se você concorda, assim, era mais uma colocação. Foi muito oportuno você colocar isso, porque
Aqui, a nossa conversa pode começar a ficar mais apimentada, que ela está muito mamão com açúcar até agora, né? Tá facinho da gente entender. Mas, assim, essa correspondência entre fala e corpo, entre mente e corpo, ela não é tão exata como querem alguns. Por exemplo, eu já ouvi de alguns pesquisadores que há pessoas que não explodem, que não exprimem. Há pessoas que implodem e que resolvem não colocando para fora, elas resolvem colocando para dentro. Estranho, né? Mas existem opiniões desse tipo. Então, não é trabalho do filoterapeuta pegar uma escola em particular e defender a teoria. Em grosso modo, eu, particularmente, até acho que tem uma fundamentação profunda. Não só eu, né? Não racido, mas tem escolas que defendem essa interação entre corpo e logos, entre corpo e mente, entre mente e corpo, né? Há escolas que defendem isso, mas há escolas também que questionam sobre a exatidão disso. Parece-me, então, que a missão que compete a cada um de nós e também a um terapeuta é ter condições de examinar por processos, por métodos adequados, a digital individual de cada um, né? Eu, enquanto terapeuta, parece-me que eu tenho que descobrir como funciona aquele que está diante de mim. E aí o filoterapeuta, não é que não existam outros tipos de anamneses, né, de processos para descobrir quem está diante de você. Mas a coisa excelentemente defendida em filoterapia é o exercício de alteridade. Eu preciso descobrir como esse que está aqui diante de mim funciona. Para só então, a não ser que sejam casos emergenciais, casos urgentes, o assunto que ele traz imediatamente, né, para mim, às vezes é um assunto urgente. Mas, em grosso modo, quando eu vou entrar num processo de tratamento com alguém, de orientação com esse alguém, me parece extremamente necessário que eu tenha recurso, que eu tenha método eficiente, minimamente eficiente, para descobrir a individualidade de uma pessoa. Fazer um exercício de alteridade. É por isso que eu recorrentemente chamo a atenção para que tenhamos cuidado nesses institutos e nessas empresas que formam terapeutas em um final de semana. Né, que formam terapeutas em um final de semana e dão a eles técnicas absolutas. Essa técnica vai funcionar para todo mundo, basta você fazer tal. Se não funciona na medida 10, vai funcionar na medida 5. E é preciso ter um cuidado muito grande, porque você está com vida humana na sua frente. As terapias de impacto, que são aquelas terapias que você vai frequentar e o objetivo delas é causar um impacto inicial de transformador de imediato, ou seja, você entra na sala de um jeito e você recebe um impacto tão profundo que quando você olha para trás você não quer mais voltar para o mundo onde você estava. É preciso ter muito cuidado. É delicado, né? Cuidar do ser humano é delicado. As nossas digitais são diferentes. Eu acho que as nossas almas também são diferentes.
Então, a gente está diante de uma montanha de processos que funcionam em diversas áreas terapêuticas. Mas essa anamnese aprofundada nos garantirá um tratamento menos violento. Pelo menos a tentativa é essa, de trazer um tratamento menos violento. Padronizar o ser humano pode ser um grande erro, né? Mas é bacana a gente colocar isso. Eu acho que uma das perguntas mais ricas que eu posso fazer enquanto ser que quer se trabalhar, que quer crescer, é como é que eu funciono? Como é que eu uso meus mecanismos de defesa, né, Jordana? O que é que eu faço? Eu roo as unhas? Ou eu falo, que é uma beleza? Né? Eu substituo, por exemplo, eu tenho que ter uma conversa para discutir a relação. Eu digo, não, não vou hoje não, que eu estou a fim de assistir o filme, tal e tal e tal. Eu corro e vou assistir o filme. Né? Há processo de substituição. Eu preciso olhar para mim e começar a entender como é que eu me defendo. Eu, por exemplo, posso até usar a posição de terapeuta. Eu vou ser um terapeuta, porque aí fica a sugestão de assistirem Quando Nietzsche Chorou. Gravem isso, Quando Nietzsche Chorou. Quando ele se encontra, não sei se é uma ficção e tal, alguém já me disse que parece que é uma ficção, ele se encontra com o terapeuta e chama a atenção do terapeuta, dizendo, olha, eu sou a sua, algo do tipo, eu sou a sua sanidade. Porque é quando você está tratando de mim que você se sente no patamar mais elevado de sua vida, achando que está no lugar supremo. Então, isso te dá uma certa cura, isso te dá um certo equilíbrio, porque você esquece completamente de seus próprios processos, né? Então, a gente precisa estar constantemente consciente de como é que nós funcionamos, cada um de nós. E aí, diante de um terapeuta que tenha uma metodologia correta, uma metodologia adequada, não vou usar a expressão correta, ele vai colhendo de mim, através da minha fala, da minha linguagem gestual, da minha linguagem visual, etc., etc., ele vai colhendo dados que vão fazendo um mapeamento da minha diferença, né? Fala, Vanusa. Ai, peraí, professor. Não, foi só uma dúvida. Quando a gente fala sobre substituição, seria procrastinar? Você fala do adiamento ou Do adiamento, da autossabotagem? isso, de uma substituição, tipo, é como Não, se eu aí você vai. fugisse de um enfrentamento, estou, sei lá, procrastinando. Não sei se seria bem É, isso. Me é. deu uma. Olha, o ideal é quando vocês estiverem com o material que eu vou passar para vocês, que nós fiquemos, digamos, peritos em identificar mecanismos de defesa. O que é o mecanismo da negação, o que é o mecanismo da substituição, o mecanismo da regressão, o mecanismo da transferência. A transferência, sim. São N mecanismos. E aí a gente vai ter a descrição de como é cada mecanismo desse tipo. E aí você vai ficando cada vez mais perito em olhar tanto para você e reconhecê-los, como perito também em receber uma pessoa que você também vai começar a identificar no cotidiano, no contexto, na anamnese,
ou na ecacia anamnética, você vai colhendo dados de dominâncias, né, Tarciane? Você vai colhendo dominâncias naquele que está diante de você, que pode ser um filho, pode ser você mesmo, a mãe. Você vai encontrando coisas que são dominantes nele. E a partir daí você vai colhendo dados de como é que esse próprio sujeito às vezes tenta resolver as coisas consigo mesmo. E onde é que entra a filosofia nisso tudo? Você pode descobrir, por exemplo, um mecanismo de defesa que suprime o enfrentamento da morte, do luto. Né? Existe, né? Ele pode ter um mecanismo de negação. É aquele tipo de pessoa que, se você trouxer uma notícia de morte para ele vai negar imediatamente. Então, onde é que a filosofia pode entrar? A partir do momento em que ele tenha uma abertura, trabalhos e diálogos, como o trabalho do Phaedon e de outros, que lidam com a desconstrução mental. Porque o trabalho de filosofia, ele é desconstrutivo. Você entra num curso de filosofia, você vem trazendo as suas próprias crenças, os seus próprios prejuízos. Os alunos que estão hoje aqui, que são de filosofia, são muito novatos ainda, né? Mas uma das primeiras coisas que você vai ver no terceiro período para o quarto, você vai começar a perceber que tem um processo de desconstrução. Você começa a ver que aquele grão de que você tinha, no qual você se apoiava, agora você é obrigado a colocar em questionamento. Então, no terceiro período, para o quarto, é muito natural que os estudantes de filosofia fiquem assim meio bambos, alguns, se ele estiver fazendo não só história da filosofia, mas se ele estiver fazendo o exercício do filosofar, ele começa a perceber um deslocamento, uma digressão no pensamento. Começa a ver que coisas que ele segurava na cabeça dele, agora ele é obrigado a soltar. E nesse mudar de perspectiva, a gente também sofre uma afetação que as pessoas que estão em casa, às vezes, vão perguntar: você está bem mesmo? Por que é que você escolheu fazer isso, né? Porque há aí um processo de modificação de um castelo interior, como diria Descartes, né? Então, a filosofia atinge, afeta diretamente a estrutura do seu castelo interior, né? Não por simples crenças, não pela vontade de acreditar, mas porque nós lidamos constantemente com o modo pelo qual se constrói uma argumentação interna que eu tenho, o modo pelo qual se constrói, se sustenta, e aí você se depara com certas refutações daquilo que você está trazendo, que lhe deixam numa situação onde você não pode mais continuar carregando as suas velhas crenças. Eu acho que desde o primeiro dia de aula começa a acontecer isso, não é, Jordana? Sim. Desde o primeiro dia de aula em filosofia, a gente já começa a ficar assim: e agora? O que é que eu faço? Né? É isso. Gente, são 21h46 e eu não quero extrapolar os limites da zona de prazer do nosso curso, dos nossos encontros. Vai ficar em vocês o gostinho do que é o ambiente de filoterapeia, né? O uso da filosofia para o autoconhecimento e para o autocuidado e para o alocuidado, né? Hoje, o que é que eu estou sugerindo para vocês? Existem alguns YouTubes, eu vou escolher alguns YouTubes para repassar para vocês sobre os mecanismos de defesa na psicanálise. Para a gente começar a fazer a coleção bacaninha de vários mecanismos que tanto a gente quanto os outros usam.
e os textos. E vou passar para vocês, Tarciane, agora metodicamente, modularmente não, periodicamente, eu vou passar para vocês exercícios escritos, que são perguntas que vocês devem responder, né, de acordo com o que a gente vai desenvolvendo, vocês vão respondendo, que serão os nossos trabalhos que nos darão direito a receber um certificado no final do nosso curso, né? São as nossas etapas avaliativas. Nós temos avaliações no curso, mas toda avaliação que a gente tem é baseada justamente nesses encontros, no que a gente estuda, nos textos que a gente lê. São resenhas sobre um vídeo que a gente assistiu e coisas mínimas. Eu não vou saturar, principalmente os alunos, de, de um volume exacerbado de tarefas, né? Porque o objetivo é que seja prazeroso. E essa princesa linda que está aí no colo da mãe, lindona ela, não é? Muito linda. Tá bom assim, pessoal? Até aqui tá tudo jóia? Como é que foi, Jordana, para você o primeiro dia? Te deixou um gostinho de quero mais? Deixou sim, viu, professor? Até para querer auto me conhecer melhor. Tá aqui. Queria ficar até de madrugada, se possível, para Mas querer mais um pouquinho. eu também faria isso, mas eu não vou cair nessa armadilha. Porque todo excesso gera um desejo de afastamento. Certeza. Gera, sim. Maria Clara, me dá um feedback, como é que foi para você, Maria Clara, até agora? Foi top, eu gostei demais. Ótimo, então vamos investir nisso. Mariana, Letícia. Foi muito interessante, muito legal. Legal. Eveline, tudo bem para você? Tudo sim, tudo maravilhoso, foi ótimo. Beleza. Lucicleide, me dá um feedbackzinho resumido. Tudo beleza para você? Lucicleide, Maria Clara, Mariana, a Mariana já respondeu, a Letícia. Rayane Ferreira, me diz aí como é que foi para você, Rayane. Tarciane já falou, Vitória já falou. Vitória Gomes. Nós temos uma lista de chamada, que depois a gente passa. Ana Paula Dutra. Cadê a Ana Paula? Está por aí? Oi, Oi, estou. Ana Paula. Estou vendo vocês. Vocês já sabem que eu sou viciado em postar coisas. Eu estou fazendo uma série só de mitos. Me digam se está ficando bom. O que eu fiz ontem, eu fiz através de um teleprompter. Foi a primeira vez que eu usei. Quem me conhece sabe que não é um racido que está incorporado. No mínimo vai desconfiar. Mas eu acho que às vezes eu não dou tanta bobeira assim, tanta bandeira assim, não. Às vezes eu acho que fica bem legal, né? Ficou bem bom. Fica mais metódico, né, Tarciane? Fica mais, né, a gente escreve e depois a gente fala, fica mais organizado e respeitoso às vezes. O respeito para mim significa que eu falo espontaneamente e dou conta do assunto. Eu estou aprendendo a disciplina de elaborar mais. Por exemplo, essa coisa do mito, que vocês do primeiro período vão ter que lidar bastante com o mito grego, né? É muito bom a gente saber sintetizar, né, o conteúdo de um mito, extrair dele. O mito te dá milhares de possibilidades de você dizer muita coisa através deles, né? O mito é fantástico. Então tá bom, muitíssimo obrigado pela presença. Aguardem o material que será colocado no grupo para vocês. Um beijo no coração de todo mundo, obrigadíssimo, foi um prazer tê-los aqui.
E até a próxima, né? Se tiver a próxima, a gente também vai continuar aqui. Obrigado, até a próxima, boa noite, fiquem em paz, até. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Professor, só uma Boa questão. noite. Como é que eu faço Sim. para rever a aula de Eu agora? vou salvar agora, Jordana. Pronto, Quando tá termina certo. aqui, ela já fica salva e aí eu mando para o grupo, tá certo? Tá bom, tá Tá certo. Obrigada. bom? Tá Abraço, bom, boa boa noite. noite, boa noite. Ok.